Estamos de volta com o Clube do Mascote. Antes de mais nada, lembrando, o Clube do Mascote, eu falei semana passada e eu repeti. Não é só um programa de televisão não, hein? É um clube, então você que está aí do outro lado já faz parte deste clube. Bom, hoje a gente está falando do Chihuahua. O Chihuahua é esse animalzinho que muitas pessoas, infelizmente, confundem com o Pinscher, mas não é. Pinscher é uma coisa, Chihuahua é outra, é uma outra raça sobre esse animal que a gente está falando. Mas antes da gente conversar um pouco mais sobre o Chihuahua, olha, tem a história de uma cadelinha que ficou muito famosa nos Estados Unidos. Ela recebeu uma herança e ficou milionária. Olha só. Em julho do ano passado, uma cadelinha Chihuahua ficou famosa. O motivo do seu sucesso foi o de receber uma herança milionária. Essa história aconteceu nos Estados Unidos, em Miami. Conchita, nome da mascotinha, recebeu uma mansão no valor de 3 milhões de dólares após a morte da sua dona. O filho da americana, que recebeu apenas 1 milhão de dólares, briga na justiça para destituir os bens do animal. O luxo da mascotinha já era grande antes da perda da sua dona. Conchita usava pingentes de diamante e outras excentricidades. A cadela também contava com assistência permanente de diversas criadas, guarda-costas e um personal training, aos quais a milionária deixou 27 milhões de dólares e o direito de ficarem na mansão sem pagar aluguel, enquanto cuidam da pequena Conchita. É, quanto luxo! Olha, gente, além dessa história que ficou muito conhecida, tem um filme que vale a pena você ver sobre o Chihuahua. Olha só. Se você gosta da raça Chihuahua, vai se divertir com o filme Beverly Hills Chihuahua, ou Perdido para Cachorro. O longa conta a história da cadelinha que nasceu em Beverly Hills, mas durante uma viagem, ela se perde nas ruas da cidade do México, onde encontra outros cães que irão ajudá-la a voltar para casa. A mascotinha está sozinha pela primeira vez em sua vida e terá que confiar em seus novos amigos, incluindo um ex-cão policial, um pastor alemão durão que conheceu nas ruas e o lindo e apaixonado cãozinho Papi, que tentou conquistar o coração da cadelinha. Diferente do luxo que está acostumada, Chloe tenta desesperadamente voltar para sua dona, tia Vivi, que coincidentemente tem uma sobrinha. Essa sobrinha usará de todos os meios para ajudar sua tia a encontrar a amada mascotinha. O sucesso foi tão grande que o Walt Disney lançou Beverly Hills Chihuahua 2. E nessa segunda história, quem fica de cabeça para baixo é Chloe e Papi, que recém-casados tentam controlar as várias confusões e desafios que os seus filhotinhos fazem eles passarem. São histórias divertidas que garantem muita emoção. Ai, Chihuahua. Gente, dá uma olhada. Eu assim, não consigo parar de rir. Olha a pose que o bebezinho tá no meu colo. Parece... E é engraçado essa característica, né, Eduardo? É um cachorro que, quando tá assim de olho fixo, parece que tá sempre sorrindo, né? É. Olha que bonitinho, gente. Condiz com o próprio nome, né? Rap. Mas é engraçado que isso é da raça, não é? Ela teve o nome Rap porque ela parece que dá um sorrisinho, né? Então... É muito bonitinho. A gente tava falando um pouco, né, da questão da gestação, que eu acho que isso é importante a gente falar, tá? Você que, de repente, tá gostando de conhecer um pouco mais sobre a raça Chihuahua, isso é um ponto importante, né, para vocês dois falarem um pouco sobre isso, que a pessoa precisa ficar atenta. Não é um animal para você ter várias gestações. Ou então você tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? É um animal que, se for pensar em gestação, em procriar, já ligar isso. É um animal que vai ter que ser acompanhado durante toda a gestação, acompanhado até com ultrassom, para a gente ver exatamente o tamanho da ninhada, para ver se direciona ainda mais para fazer cesárea. Os primeiros sintomas de entrada de trabalho de parto, para acompanhar, né? Porque é um bicho muito sensível. Além de ter tendência a fazer cesárea, se você não cuidar, você pode perder um animalzinho desse durante um parto. Eduardo, se a gente pudesse aqui traçar um perfil, eu sei que isso é muito difícil, né? Porque acho que as raças, como os cachorros, como nós, temos características, né, diferentes. Mas pessoais, individuais. Pessoais, né? E individuais. Mas se a gente pudesse traçar um perfil de um dono, que dono que normalmente procura você, ou que dono que normalmente se dá melhor com essa raça? Qual é essa característica? Pessoas que gostem de companhia, praticidade, porque é muito fácil cuidar de um chihuahua. A parte complicada é só a reprodução. Mas cuidar de um chihuahua, ter um chihuahua é muito fácil, é muito bom. Pessoas... E ele fácil de levar, né? São obedientes, são higiênicos, não têm odores característicos como algumas raças.
aprendem a fazer as necessidades em lugares pré-determinados, né? Como os tapetinhos. Olha, eu diria que para todo tipo de pessoa. E é um cachorro fácil de transportar, né? E ali falou uma coisa, viu, gente? Só antes de você falar, você disse assim, né? As pessoas acham que o Chihuahua é um cachorro de madame, mas os homens gostam também, não é? Sim, porque é marmanjo que gosta de praticidade e portabilidade, né? E é tudo que o Chihuahua é. Então não tem essa característica de cachorro. É que eu acho que falam que é cachorro de madame porque é um cachorro... São lords, né? São delicados. Cachorrinho muito fácil de andar no colo, né? De andar em bolsas, né? Então, adoram passear em bolsas, mas... Agora, você falou a questão da higiene, doutora Daniele. Pra gente falar da questão de banho, é um animal que precisa tomar banho o tempo todo ou não? Como é que é a manutenção? É um animal que não tem muito odor, né? O cachorro de pelo longo vai necessitar de uma atençãozinha maior, porque às vezes forma um nozinho ou outro, então precisa de uma escovaçãozinha, mas não precisa, por exemplo, não há necessidade de um banho, por exemplo, semanal, como muitos animais de pelo longo mesmo, né? Então, mesmo pelo longo, um banho a cada 15 dias, ou de acordo com a necessidade, de acordo com o ambiente que o animal vive, né? Tem animal que fica no quintal, com terra, com grama, aí ele precisa de uma atenção maior. Agora, o animal que fica, por exemplo, esse bichinho é bichinho de dentro de casa, não é, Eduardo? Olha, eles são rústicos o suficiente para ficar no quintal, desde que não sejam aqueles chihuahuas muito pequenos. Não, eu acho que qualquer cachorro pode ficar no quintal, mas o pessoal gosta desse bichinho e eu acho perto que da gente, né? Aquela coisa de poder estar em casa, poder estar onde você está, companheiro mesmo. Então isso diminui o contato, né, de sujeira. É verdade. Então é de acordo com a necessidade da pessoa e do bicho. E a gente está falando dessa raça aqui, que é o Chihuahua. Eduardo, de fato, ele tem um cheirinho gostosinho, né? Acho que todo bebê tem um odor gostoso, mas alguns cachorros, eles ficam com odor mais forte com o tempo. E isso é uma característica boa do Chihuahua? Não. Eles, mesmo cães que ficam soltos no quintal, na grama, eles não têm cheiro ruim. Eles são muito, assim, gostosinhos. E agora uma característica que é boa a gente falar, que a gente não falou, é essa questão do olho. Né? Ele tem esse olho pra fora. Eu não diria pra fora, ele tem o formato redondo. Tem o formato redondo e grandinho, mas não pode ser esbugalhado, saltado, como nenhum daqui é, né? Se você pudesse traçar pontos positivos, pontos negativos, desculpa, pontos positivos e pontos negativos, na sua opinião, eu vou perguntar o mesmo para você. Do padrão técnico, né? De um modo geral, se a pessoa está em casa pensando em ter, o que você fala assim, olha, esses são os pontos positivos e esses são os pontos negativos para a pessoa, de fato, fazer uma avaliação? Olha, eu, pela prática que eu tenho vivenciado aí em quase 10 anos de contato com o Chihuahua, eu não consigo ver os pontos negativos. Não consigo. É tudo são de bom. São frágeis, né? Acho que isso... não, são frágeis aqueles exemplares muito pequenos, em torno de 1 quilo. Esses Chihuahuas são de tamanho ótimo, então eles não são tão delicados. Mas isso é um ponto que você falou que é importante, viu, gente? Quanto menor ele for, mais delicado ele é. E acho que é isso que você estava falando. É isso mesmo. Eles acabam sofrendo fraturas com mais facilidade. É por isso que fala tanto da criança. É sensível, né? Então, cair um tombo, levar um pisão. Então, é fácil de ter uma lesão de locomotor por esse sentido. Mas é um bicho que está sempre no colo, é sempre fácil de locomover, lugares pequenos, né? Eu acho que, assim, realmente é difícil ver o ponto negativo. Eu acho que o ponto negativo seria realmente só em relação à reprodução. Porque a maioria, eu acho que é super tranquilo. E o probleminha do Chihuahua muito pequeno também, aqueles extraordinariamente pequenos, não é só problema de traumatismo. Eles têm maior dificuldade para manter o calor do corpo, né? Geralmente tem problema de hipoglicemia também, que é a baixa de açúcar no sangue quando tem muita atividade, né? Ou seja, são chihuahuas que precisam de um cuidado muito especial abaixo de 1 quilo. A gente está falando de cuidados, mas vale a pena a gente falar de que, infelizmente, alguns animais acabam sendo atingidos, que são as doenças que os carrapatos trazem aos animais, e isso pode dar muita dor de cabeça ao proprietário e o animal pode ficar seriamente doente. Olha só. Esse é o Smiley, e como todo bom mascote, é dócil e companheiro. Mas o que Rodrigo não contava é que seu animal de estimação estava passando por um sério problema de saúde. O Smiley sempre foi brincalhão, sempre correu, sempre brincou, busca bola, vai tomar água, sempre chega no portão, vem atender a gente.
Ele começou a ficar sempre no canto da casa, quieto, parou de comer. E uma manhã eu saí para trabalhar, ele enxergava normal. Não apresentava sujeira nos olhos, nada. E saí para trabalhar, quando foi à tarde, eu cheguei, ele já estava completamente deitado, não tinha nem força nem para levantar. Não levantava e as pálpebras, assim, os olhos inchou e infeccionou muito que ele nem conseguia abrir os olhos. Aí viemos imediatamente para cá e ele já não estava enxergando mais. A uveíte, ou seja, a inflamação nos olhos e a cegueira, foram consequências de uma doença que passou despercebida e que, infelizmente, atinge muitos animais. A mais conhecida, doença do carrapato. Doença do carrapato, na verdade, é um nome popular que a gente fala, é uma hemoparasitose. Ou seja, é um parasita que parasita células do sangue. Esse parasita, ele está também no carrapato. Teve o contato com o carrapato que está infectado, ele vai desenvolver essa doença. Os sintomas são sutis, mas se não percebido pelo dono, pode levar até mesmo à morte. O animal apresenta inicialmente um quadro de febre, inapetência, ou seja, ele para de comer, fica triste, fica cabisbaixo, com febre. Essa seria a fase aguda. Muitas vezes a fase aguda ela é despercebida, ela passa despercebida e o animal vai apresentar num posterior a fase crônica da doença. Ela pode matar. O pior caso, eu diria assim, quando ela já está instalada há um tempo, então você tem uma trombocitopenia, uma queda de plaquetas muito grave. Esse seria o principal, o casos assim mais graves, eu diria. E se você tem níveis de plaqueta muito baixo, com níveis de células vermelhas do sangue também muito baixo, você tem que fazer uma transfusão sanguínea para restabelecer a volemia e restabelecer as células do animal. O tratamento é simples e diagnosticado no início da doença. O tratamento consiste em uma antibiótico terapia específica e medicamentos de apoio. Dependendo da situação, faz também transfusões de sangue e o animal deve ficar internado. Portanto, fica o alerta. Às vezes o sintoma não é muito específico, mas a partir de uma febre ou de uma inapetência, parou de comer, ficou com as mucosas um pouco pálidas, está meio fraco, já deve procurar um profissional. Esse aqui, cego, sem perna, não importa, ele sempre será amável na família toda. Todo mundo vai visitar ele, os primos, sobrinhos, pessoas, amigos, vai visitar. Quem conhece sabe como é que ele é, a inteligência dele, muito amável a todos. Bom, então fique sempre atento ao seu animal. Toda vez que ele apresentar qualquer sinal diferente, leve imediatamente ao médico veterinário para você ter certeza que ele não vai sofrer danos no futuro. Bom, muito obrigada pela participação de vocês dois, Eduardo, doutora Daniele, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no programa. E o Clube do Mascote fica por aqui, eu fico com essa coisa deliciosa que está no meu colo, que olha, eu dei muita risada, porque eles têm uma característica muito fofa, né? Eles são realmente animais lindinhos. Você gostou de saber um pouco mais sobre o Chihuahua? Então, seria uma excelente opção para ser uma companhia para você e para toda a sua família. Até domingo que vem. Tchau!